Drinkcast Vale. Que bom ter você novamente conosco em mais um Drinkcast Vale. Hoje, com uma grande amiga nossa de muito tempo, Nídia, né? Tudo bem, Renato? Tudo bem, Obrigada graças pelo a Deus. Então, Nídia, pode começar da sua história desde menininha. Sacanagem. Pois é. Então, lá se vão mais de 6 décadas, né? Então, eu sou nascida em Mogi das Cruzes, vivi em Mogi das Cruzes até os 19 anos, estudei lá, fiz faculdade lá, entrei primeiro na faculdade de comunicação, foi o primeiro lugar do vestibular, naquela época que isso aí importava, hoje não importa mais, né? Porque naquela época a coisa era mais... tinha menos faculdades, né? E nem tinha Enem, né? E daí eu mudei de curso para o curso de letras, porque eu queria acompanhar uma professora que era muito fera, Márcia Arouca. Aí acabei mudando de curso para ir com ela até mais uns anos e pegar um conteúdo, uma base de conteúdo, porque a faculdade de comunicação, naquela época, eram aqueles padres que montaram a UMC. E, assim, eles eram, na verdade, eles eram padres. Então, você vai estudar latim, tinha aula de latim, aí tudo bem. Mas, por exemplo, televisão, eles punham a televisãozinha lá com o Jornal Nacional e aquilo era aula. Falei, não vou. Não é por aí. Não é por aí. Foi onde eu decidi mudar de curso. Mas a gente não foge, né? E também a minha família lá tinha jornal, hoje tem a afiliada Globo, né? E, na época, era o Diário de Mogi. E família não dá certo. Então, também eu desencanei de jornalismo. Mas a vida, né? Trabalhei 11 anos com turismo, com uma francesa fantástica, Nivolot, parisiense da Gema, né? E, depois desse período de turismo, por causa do turismo, eu conheci o Frank. Não sei se você se lembra do Frank. O Frank Carvalho. O Frank teve lá você no Vale. conheceu, o Frank foi diretor. Paraibano também? Isso, eu trabalhei com o Frank no turismo. Sim. E daí o Frank me convidou para... Eles queriam criar um novo departamento, que era uma editoria de projetos de marketing. E aí eu falei, ele me convidou, eu falei, mas o que é isso? Aí ele falou assim, não sei, você que sabe aí o que você quiser fazer. Eu vou criar um departamento. Vou criar um mas nem sei departamento. o que é. E aí eu quero que, então, você vem? Eu falei, vou. Aí era uma coisa nova. O Fernando Mauro, que me convidou junto com o Frank, né? E eu me lembro até hoje, ele achou que, não, vamos pagar qualquer coisa aí, a gente põe uma comissão, mas ela está começando, a gente não sabe o que é. Aí eu falei, tudo bem, não tem problema, pode colocar até salário mínimo. E ele colocou um pouquinho além do salário mínimo, mas ele me deu uma comissão alta. E aí ele se ferrou, porque o negócio deu super certo, né? E eu fui muito bem. Ali, então, começamos a criar os cadernos especiais, né? Foi um dos primeiros jornais do interior a ter cadernos especiais. A cadernização estava começando. Depois o movimento inverteu, né? Com a alta do papel, tudo, os jornais encolheram. Mas, naquele momento, quanto mais cadernos, mais bacana era. Então, a gente criou o Vale Saúde primeiro, o Vale Design, que pegou muito bem. Sim. A Carmen Alvim, até hoje, colhe frutos. Ela me homenageou, tudo. Ela falou, olha, tudo começou com o Vale Design, e me homenageou até numa das edições. Mascotes era também? Mascotes. Do Edilon, né? E o Edilon era o meu editor, né? Chegou antes dele, foi a Letícia Maria, Sim. que depois ficou só na parte docente, né? Na Unital. E aí veio o Edilon. A Paula Maia também era da minha editoria. Eu colaborava no Mascotes, fazia umas tirinhas com os meus personagens. Sim, sim. Aliás, você e o Bacite sempre estavam nas nossas coisas, com os masons, né? Isso, exatamente. Então, e ali foi... Bom, total que eu trabalhei no Vale Paraibano foram 9 anos, 7 nesse tempo.
Aí, depois, fui para outras coisas. E, quando eu estava em Brasília, o Fernando Mauro esteve lá e ele falou, te dou 6 meses para voltar. E eu estava muito bem lá no Supremo Tribunal Federal, né? Falei, o cara é louco, né? Aí, quando eu dei uma carona para ele até o hotel, ele falou isso, ele falou, ó, te dou 6 meses para voltar. Aí eu falei, isso aí é uma praga ou é uma profecia? Aí ele falou, os dois. Os dois. E eu vim para São Paulo, eu tive um problema de saúde lá, não tinha parente, não tinha ninguém, fiquei com medo, para não dizer outra coisa. Perdida no Planalto. Assim, né? Aí eu vim operar com os primos aqui em São Paulo e fiquei com medo de voltar. Caramba. E daí eu falei para ele, ó, aquele papo lá, você falou aquilo, aconteceu isso, você estava falando sério ou, né, você tem alguma proposta para me fazer? Aí ele falou assim, te ligo amanhã. E aí ele me ligou e falou, eu quero que você venha para ser gerente da minha sucursal, não sei o quê. Eu falei, gerente? Não, meu filho. Você quer que eu volte de Brasília? É diretor. Não, mas eu não tenho nenhum diretor aqui, só diretor é só eu e o meu sócio. Se vire. Se vira. Aí ele pegou e me contratou como diretora e não tinha nenhum diretor lá. E ele não contou para ninguém que eu vinha, porque o jornal Vale Paraibano, naquela época, estava naquela briga entre sócios, sim. E eu não quis participar daquela briga, eu fui embora. Me inclua fora disso. Me inclua fora dessa. Eu ganhava muito bem lá, mas eu não aguentava mais aquela briga. E saí. Eu fui demitida 4 vezes em 15 dias, bem no 11 de setembro. Caramba. Sabe? Foi tudo. Por isso aí, que sabou tudo. Um me demitia e o arqui-inimigo dele cancelava. Um me demitia, outro cancelava. Eu já nem ia embora mais. Porque ele falava, fica aí, 10 minutos. Era uma situação... horrível, insalubre. Totalmente... insalubre, né? Não tem outro nome. Foi nessa época que eu desenhei um calendário para o Vale Paraibano, e aí a agência que atendia o Vale nessa época falou, eu tenho que disparar para os 2 sócios ao mesmo tempo. Se chegar 1 microsegundo diferente do outro, eu estou ferrado. Isso mesmo. Então, era uma loucura aquilo. Não, ali, para você ter uma ideia da loucura, contar só um caso. O cônsul de Israel, num tempo que eu fiquei fora, eu conheci o cônsul de Israel e eu convidei para ele vir para o Vale Paraibano, conhecer e tal. E ele resolveu vir bem na época do negócio. E, nisso, um dos sócios estava em São Paulo. Vou falar os nomes, porque todo mundo conhece. O Aquilino estava em São Paulo para tentar tirar o Ferdinando da jogada, que ele tinha chegado lá no jornal, chegou de paraquedas, não sabia nada. O Fernandinho, com quem eu trabalhava, estava afastado da direção, porque ele não era sócio, ele era ele era gerente, ele era filho do sócio. Filho do sócio, é. Então, o Júnior conseguiu afastar ele por essa condição. Olha, você tem que me dar satisfação ou você será afastado. E assim foi. E nessa o cônsul veio. Aí, o que ele fez? O que o Júnior fez? Sem saber ainda que o cônsul vinha, ele destruiu, porque lá era tudo de madeira, daqueles eucatex, destruiu a sala do Ferdinando. E aí, eu esperando ele para receber o cônsul, não, enrola, leva ele em algum lugar, tal. Aí o que eu fiz? Eu levei ele nos concorrentes, eu levei na Folha, eu falei, não, o senhor vem aqui em São José, o senhor tem que conhecer tudo. Aí chegou um ponto que eu não tinha mais aonde levar o homem. Aí eu falei para ele, olha, você vem, ou você deixa o seu sócio receber, porque o que eu podia fazer como funcionária, eu já fiz. Agora tem que ser um dono para entregar a gente tinha, igual o Pensador, a gente tinha uma estatueta, que era o Leitor, de pedra sabão, bonita, tá, um prêmio, né? Aí eu falei, olha, alguém tem que entregar isso aí. Tudo bem, então pode ir. Só que a sala tinha recém sido levantada. Então, estava madeira crua, estava tudo crua. Ele era chique, ele tinha umas cadeiras chiques, umas poltronas e tal, mas estava tudo, né? Não tinha pintura, não tinha nada. Aí eu peguei e falei para o cônsul assim, senhor, desculpe, é que nós estamos reformando, nós estamos em reforma. Não, para falar, olha, foi tudo destruído. Né?
Então, tinha essas situações, assim, foi muito desgastante. E aí eu saí. E quando eu voltei como diretora, aqueles que ficaram se sentiram traídos, porque eles acharam assim, poxa, a gente aguentou tudo e o nosso cargo máximo aqui é gerente. Sim. Então, ele teve que colocar todo mundo como diretor. Como diretor. E foi para a sucursal Taubaté que eu vim, porque ele ia fechar. Ele falou, eu quero saber, pode falar besteira? Pode? Então, é o seguinte, ele ligou para mim e falou assim, eu tenho 0 de faturamento. Eu falei, como assim 0? Né? Não, tenho 0. Aí, quando eu cheguei lá, só tinha aqueles anúncios de garota de programa. E, naquela época, tinha que assinar, porque, senão, a pessoa põe lá, né? Maria não sei o quê, entendeu? Então, a pessoa tinha que assinar. Então, quem frequentava lá a sucursal... Faço de tudo, menos folhinha verde. Tinha semi-virgem. Teve uma que eu falei para ela, ela era muito gorda, e eu tinha o anúncio dela lá. Aí eu peguei e falei assim, por que você não põe o título Pura Fartura? E ela pôs e deu certo. Ela falou, obrigada, hein? Ela curtiu. E ali a gente tinha que separar, né? Os travestis de um lado, que eles brigavam. Os travestis e o... Aí eu sei que eu fiz a minha contratação de equipe e tal, e a coisa começou... levei na primeira reunião que eu fui, eu fiz uns anuncinhos bem pequenininhos assim, falei, isso aqui custa R$20, vai custar R$20. E o cara que eu contratei era um marido recém-casado de uma amiga muito brava. Ela era muito brava, ela era... aquela, assim, cavalgadura mesmo. E o cara estava desempregado, mas ele era daqui de São José. Aí eu peguei eu falei, olha, acho que é mais fácil a gente arrumar um emprego para ele do que outro marido para você. Eu vou levar ele, eu vou levar. Aí levei, e esse cara que conseguiu vender o primeiro bloquinho de R$20, aí na reunião eu levei a nota de 10, assim. Aí eles falaram, nós vamos enquadrar, porque eles achavam que Taubaté não dava nada, porque Taubaté odiava o Vale Paraibano. Sempre teve, né, uma rixa assim. Verdade. É o Jornal de São José. É o Jornal de São José. Né? E nasceu em Taubaté, hein? Aí, o Vale Paraibano, acho que foi Caçapava. Não foi Caçapava? eu já ouvi falar isso, mas a história dentro do jornal é Taubaté. É Taubaté. Naquela praça onde tem o Bar do Pereba. Aliás, era no... Epaminondas? Né? Eu não sei o nome daquela praça, porque quando eu fui já era na Pedro Costa, mas diz que nasceu aonde é o Bar do Pereba, a história lá. Mas alguém me falou já disso aí. De Caçapava, né? De Caçapava. Mas eu desconheço a história que a gente... Bom, eu me lembro que a gente conheceu o primeiro impressor do Vale Paraibano. Pois é. O seu Roberto. Ele já não falava mais, tinha um problema. E se essa coisa de Caçapava, por acaso, teria alguma coisa a ver com Roberto Wagner? Que depois teve o Agora? Não, acho que não. Porque alguém eu acredito me falou que não. isso. Porque o Agora era o Roberto Wagner, o Joacir Bessa e o Pinheiro. E o Pinheiro. Né? Nenhum desses tem a ver com essa história de Caçapava? Não. Acredito que não. Não. O Roberto Wagner até conversar com ele para ver... Mas acho que não tem, ele é não, vivo? viu, Nídia? O Roberto Wagner, acho que é o... O Pinheiro também, acho que ainda está vivo. Eu soube que ele estava em Campos do Jordão, porque ele ficou um bom tempo aqui na Escola Monteiro Lobato, e isso já há muitos anos atrás. Depois eu soube que ele tinha ido para Campos do Jordão. Eu não sei. A escola era da esposa dele. Hã? Era da esposa dele, a escola. Que faleceu. Rice, né? Do Roberto Wagner? Não, do Pinheiro. Do Pinheiro. Então, mas eu não sei, não sei se tem alguma ligação, não. Mas eu sei que quando eu vim antes de vir aceitar a proposta, eu sabia que Taubaté era muito bairrista, né? Aí o que eu fiz? Eu fui nas pessoas-chave, mas eu fui primeiro em pedir a benção, que foi o senhor Ódios Danelli. O Ódios Danelli, ele nem era a maior imobiliária, nada, mas ele eu brinco com ele, eu falo, o senhor é o capo aqui, se o senhor me apoiar, eu venho. A minha filha está fazendo faculdade aqui, eu gostaria de vir, só que eu só venho se o senhor me apoiar. Aí ele falou, então venha.
Aí o Fernando me deu, acho que eram 2 páginas. Ele falou: você tem 6 meses para fazer o que você quiser com isso aí. Se quiser dar, você faz o que você quiser, qualquer preço. Se quiser dar, é seu para você. Seu, né? Aí eu, em menos de 2 meses, eu já tinha equalizado aquilo. E logo, nos primeiros 6 meses, já tinha superado muito a meta, porque a questão lá realmente era bairrismo. Então, quando Sim. você chega tratando bem, quando você chega respeitando até aquele senso de pertencimento que aquela cidade tem, o taubateano, ele é muito, né, ele Siri Campeiro, Mazzaropi, Hebe Camargo, Renato eles são, Teixeira. todo mundo sabe quem são os taubateanos. Você pergunta de São José. Mas quem nasceu mesmo lá em Taubaté? Acho que foi só a Hebe. Renato Teixeira parece que é de Santos. Mas adota, está em sim, todas lá. sem dúvida, né? E Monteiro Lobato, lógico. Monteiro Lobato também. Monteiro Lobato, sim. É tudo muito... Siri Campeiro é paulistana. Mas Taubaté tem isso, assim, das pessoas, da história, né? Eles são muito tradicionalistas, né? Não, e Sim, depois sim. Taubaté, ela na realidade, ela é que comandava o vale. Sim, entende? é a Tanto que cidade os mais órgãos antiga do Vale. estaduais eram Isso, todos lá, entendeu? exatamente, Receita Federal. É isso. É isso mesmo. Exatamente. E daí, quando perdeu, porque São José passou a ser o centro administrativo, bancos vieram para cá. Quando o banco começou a vir para cá, aí mudou, deu aquele desequilíbrio, né? E aí eles começaram a pegar bronca. E então foi isso. Eu fui para lá, em 6 meses, tudo certo. Aí teve, agora eu vou contar aqui na televisão, tem gente que vai ficar com vergonha. Olha direto para a câmera. Vou olhar para a Liga, câmera. Naquela ali, olha. Teve uma galera dentro do Lembrando Vale o Paraibano. Clodovil, né? Olha para a câmera. Vou olhar. Teve uma galera lá naquele Vale Paraibano, os ciumentos, que eu era diretora e eles eram gerentes, aqueles que exigiram o mesmo cargo. 6 meses. Porque eu me metia muito. Para conseguir os meus resultados, o que eu fiz? Não tinha circulação, tinha 1.900 jornais. Você vai dar resultado para alguém com 1.900 jornais? Não vai. Então, o que eu fiz? Eu quero 4.000 jornais distribuídos na rotatória do shopping, ali, naquele pedaço ali. Tinha uma padaria bacana, tinha um shopping. Eu quero distribuição gratuita. E nas padarias, naquela padaria bem famosa ali perto do relógio, tal, os points que eu vi que era... Sim. Comecei a frequentar lá Tinha e daí fluxo grande, né? identifiquei aonde era que o taubateano gostava e é lá. Então, isso eu fiz. Então, me meti na circulação, tá? Já foi um calo. Aí, o outro calo, o editor da época, que eu não vou citar o nome, mas você sabe quem é você, e deve assistir o programa, né? Por exemplo, pela 4ª vez, São José não vota um projeto na Câmara, tá? Pela 4ª vez. E nisso, em Taubaté, o Peixoto tinha caído. A manchete do Vale Paraibano, porque só tinha um caderno, era assim: Câmara de São José não vota, não sei o quê. Quer dizer, não vota não é notícia. Não vota, não é notícia, né? Então, o que é notícia? O Peixoto caiu. Peixoto foi preso, a Polícia Federal, não sei se vocês lembram, a Polícia Federal chegou lá na madrugada, pegou... Isso era no notícia. Vale inteiro era a manchete. Aí liguei. Gente, vocês querem que Taubaté goste de vocês? E aí eu já falava até de vocês, eu já estava até do lado do taubateano. Isso aqui é inadmissível, né? Então, vamos ver, me meti, eu falei, tem que ter mais conteúdo. Eu contava percentual. Olha aqui, ó, quanto tem de percentual de Taubaté. Isso aqui não é o Jornal de Taubaté, gente. Né? Desse jeito, nunca nós vamos... Eles não vão se identificar com a gente. Mas não tinha assim uma conversa entre redação e comercial para dar Não alguma tinha, alinhada? Não tinha nada. Né? Eles não sei como é que era antes. E eles já tinham tentado de tudo, tanto que ele ia fechar lá, né?
Aí eu comecei aonde eu identificava, bom, não tem conteúdo de Taubaté, não tem circulação em Taubaté. Eu comecei a me meter para conseguir, e eu sou trator, entendeu? Eu não consigo, infelizmente, eu não consigo. Eu dou uma cada dura nele, falo, pô, não me manda, fica me mandando, porque eu sou assim, para trabalhar, eu acho que é mais rápido, né? Você funciona mais, ainda mais você tem que dar um resultado. Aí, eu sei que eles pediram a minha cabeça. O Fernando me ligou e falou assim, ô, Nídia, tem uma reunião aqui, o pessoal está pedindo a tua cabeça. Eu estava 6 meses aqui. Então, é o seguinte, eu vou te dar uns argumentos para você falar aqui na reunião. Para você, né? Aí eu peguei e falei, não precisa, eu estou levando o meu argumento. Aí ele falou, o que é? Eu falei, eu estou levando um relatório de 4 dígitos. De 4 dígitos, não, acho que era de 6 dígitos, era uma coisa bem Bastante impensável, dígito. bastante dígito. Falei, não precisa me dar argumento, eu vou levar o meu argumento. Daí eu cheguei com 9 cópias, que eram os que tinham pedido a minha cabeça, mas não sei o quê, né? Cheguei com aquelas, comecei a distribuir assim, falei, oi, tudo bem e tal. Aí eu sei que eu só comecei a ver aqueles olhos, né? Porque eles não estavam... Eu falei, olha, eu vou, se pudesse, 100% do meu jeito. Tanto não tinha divisão entre comercial e... Não, porque o problema era um todo ali, né? Aí eu peguei, quando eu comecei a minha fala, olha, eu me meti na sua parte, não sei o quê, mas eu quero te agradecer, cara. Quero te agradecer que eu fui uma pentelha, mas você deu o conteúdo que a gente precisava. Muito obrigada. Você jogou 4 mil jornais lá na praça que eu precisava. Aliás, eu não falei o número, claro, né? Você jogou os jornais que eu precisava para o cliente da região ter retorno e deu retorno. Então, tá não sei o quê e tal. O que tinha um diretor comercial que tinha falado para mim, olha, a vida é uma linha e se a gente vier, a gente vai bater, um dos dois vai cair. Ele caiu. Uma semana depois, ele caiu. Porque quando eu levei adorei, porque quando eu levei meu resultado, acabou. O empresário, ele quer dinheiro, né? Claro. E daí tinha uma que era da área de informática. Eu falei, o que eu fiz para você? Que você pediu minha cabeça, eu não estou entendendo. Já estou sabendo de tudo. Ela falou assim, eles pediram para eu assinar, eu assinei. E depois me pediu amizade no Facebook, aí, né? É duro. É cara de pau, né? É muito cara de pau. É por isso que você era uma diretora especial para a empresa, né? Eles não enxergavam isso. Não, mas depois eles enxergaram, ficou todo mundo... Aí, como o Fernando tinha falado que eu ia... Você vai falar só sobre Taubaté, hein? Você não vai opinar sobre a empresa. Porque nos outros 7 anos eu opinava sobre a empresa. O Oswaldinho da página falava, vice-presidente. A vice-presidente. A vice-presidente. Né? Então, ele falou, você vai falar só sobre a sua região. Que a minha região era de Taubaté, Ubatuba, né? E daí, como eles já tinham falado isso, eu falei, mostrei meu relatório e tal. Aí todo mundo, com aquela cara. Aí eu falei, bom, mais alguma coisa comigo? Não, fica aí. Eu falei, não, estou indo nessa, obrigada. Eu lembro até hoje, eu estava com um taierzinho cinza, ia ter a festa da publicidade. O Apareça? Não era, acho que não tinha o Apareça ainda. O Apareça, não. Acho que era o Whisky Amigo. Nessa época era o Whisky Amigo. Aí o Fernando falou assim, onde você está? Porque era 1 hora. Eu falei, eu estou voltando para Taubaté. Imagina, você vai, eu sou patrocinador, você vai lá, nós vamos lá, não sei o quê. Eu falei, Fernando, faço questão. Ainda cheguei lá, o Peleco, que estava tocando, o Peleco e a Pete. Eles me chamaram no palco, porque quando eu era da noitada, eu cantava, né? Eu dava umas canjas. Aí o Peleco, Lídia, vem, chega aqui. Eles tiveram que engolir o relatório de um monte de dígito de manhã, e eu cantando. A Lídia cantando. Chegava toda feliz. A Lídia canta até hoje. E eu estive... Esses dias... Eu estive com o Peleco ontem, um evento para as mulheres em São José dos Campos. Rolou até um desfile com os looks dele, foi bem bacana, eu participei. Com os looks do Peleco? Sim, foi incrível. Depois eu vou enviar para por favor. Renato, ele te envia. Depois ele dá meu telefone. Vai ser uma grande honra eu te enviar. Foi muito bom esse evento. Mas então a minha passagem no Vale Paraibano dessa segunda vez
Foi bem assim... Cala no pé É. das pessoas. Cala O no- verdadeiro português. Isso, exatamente. Mas olha, você não deve se preocupar com isso, que o Vale sempre foi enrolado. Entendeu? Nós você- tivemos uma temporada Nós lá tivemos também. uma temporada lá. Essa briga de ciumeira. Sócios. Ah, tá, de ciumeira Nossa. entre funcionários. Mas era a ciumeira, porque os caras têm uma cabeça pequena, entende? Então, quando pega alguém que tem cabeça melhor, os caras já ficam querendo derrubar de qualquer jeito, né? isso Olha, aí. e na época Então, que nós estivemos nós criamos o Vale das Crianças. Eu fui chamado para ser gerente comercial, né? Daí, chamei o Nil, chamei o Campoy, né? Campoy. O Tadeu. Aí o Tadeu fez aquele... Tadeu Pessoa, era o Realce. Suplemento Realce. O Luizinho Grunewald fazia o de turismo. É isso. Né? Aí eu fazia o infantil, que era o Vale das Crianças. O E João tinha Rural, mais. o João Rural dessa época aí, não? Não, João Rural Tá. eu acho que foi depois. Foi Mas depois. nós Porque fizemos nessa um monte de época... coisa, mas era uma briga que chegou uma hora, eu não aguentei mais. Falei, quer Então, saber? Eu vou sair infelizmente, porque... Foi o que aconteceu comigo. É. Eu ganhava bem lá, mas eu falei, eu tô ficando pirada aqui com esses dois. Né? Pô, ser mandado embora 4 vezes em 15 dias. Imagina Ninguém que merece. psicológico E outra, também, e né? outra coisa, Nid, nessa época, o jornal, aquela baita infra que tinha, uma rotativa de primeira linha, uma, né? Magnífica, alemã, maravilhosa. Iguais àquela rotativa, tinham 4 só no Sim, Brasil. era Uma em Brasília, outro na USP, outro não sei Cromoman onde. Plague. Eu não, Fantástico. qual que era? Né? Harris. Ah, tá. Era Harris. Era Harris, Harris. é. E tanto A Harris foi foi a antes da primeira. Cro- Quando saiu do chumbo, foi direto Isso, para pra Harris. Harris. Né? Eles sempre investiram Muito em legal. maquinário. E aí, o jornal só rodava o Jornal da Casa. Aí, conversando, trocando uma ideia com ele, eu falei, Renato, puta, essa infra aqui, os caras não rodam um jornal de terceiro? É. Foi nessa época que Começou. o Renato desenvolveu um plano para atender vários jornais. Nossa, e isso fez muita diferença para eles. Fez. Porque os caras falaram, nossa, eu não sabia que podia. Mas eles eram ruins de cabeça. Eles eram Cara, ruins de é. cabeça, exatamente. E- Eles estavam com a cabeça na briga. Sempre. Não, sempre- Não. sabe aquele negócio de... É mais fácil você fazer os outros escorregar Isso, do que você somar. andar com as suas Isso, pernas. exatamente. E era isso. interessante, algumas curiosidades, né? Tinha um ou dois jornais de terceiro que eles tinham que pagar adiantado. Lembra? A gente imprimiu o Movimento, o jornal Movimento, né? Que era totalmente o oposto Oposição. da situação. E tinha um outro, que eu não lembro agora também, era um jornal também aí da terceira via, quarta Bom, via, também quinta isso via, faz um sexta tempo. via. É, Faz faz tempo. quase Mas então, né? isso perdurou, porque quando eu cheguei, que foi bem depois de vocês, eu me lembro que ainda tinha muito jornal rodando lá, tinha jornal de Caçapava, Tinha jornal de jornal de Taubaté, Campos do até Jordão. Taubaté, Campos do Jordão. Então foi uma via, eles não tinham essa visão, né, de como ganhar dinheiro. Isso aí provocou um certo ciúme também em algumas pessoas, né, Renato? Ou Então era- lugar para ter gente ciumenta. Caramba! Ah, era dá horrível. preguiça, Tinha sinceramente. aquele Mário, veio lá do Estadão. Mário Virgílio. A ditadura em pessoa. Era o próprio. É. E o superintendente do jornal era um almirante. Almirante Almir, que não era almirante. Não era almirante. Almirante Almir. Aí, eu lembro que no suplemento, eu e o Campoy, né? O Campoy, o que ele vai fazer aqui para dar uma... né? Passar um pano Uma aí para esse aliviada. cara aí. Aí nós fizemos lá o Dia do Almirante. Né? Pô, você me superou, eu nunca O Dia do pensaria nisso. Almirante. Uma página inteira do suplemento infantil, o Dia do Almirante. Só, né? Lousa Nossa, ao Almirante. Então, você tem E eu que tenho desenvolver, tudo isso, nós temos todo esse você tem que material. desenvolver umas estratégias para driblar o inimigo interior ali, é um negócio impressionante. Absurdo, né? Mas nós fizemos aquela... Lembra aquela história que tinha o Bevilacqua? Parecia... Nossa, essa é... Ó, nós vamos dar um tempinho e voltamos já já. O Alex vai ter que trocar a fita. né? Trocar a fita. Beleza. Dreamcast Valley. Dreamcast Valley. Voltando, nós podemos continuar a nossa conversa aqui.
Então, tem algumas fotos, né, que estão para ser colocadas aí, né, Nil? Isso. O Alex, Ah lá, aí, ó. Ai, que linda. aleatória. Aqui, bom, Olha o Nelson só. foi meu segundo marido, Nelson Homem de Melo, e ali nosso querido Dito, O Rei Dito. da Noite, né? Essa foto foi feita no London Bar. Foi feita London Bar era um point gostoso Aham, aqui de muito São bom, José. que era do o meu amigo Reinaldo. Quando eu trabalhei com turismo, Ah, o Reinaldo era dono do London Bar e o Reinaldo tinha o sonho de ter um veleiro, tanto é que é tudo decorado com temas náuticos. sim. E aí, quando ele vendeu, o dia que ele vendeu o London para o Dito, ou melhor, ele na verdade, ele foi quando ele comprou o veleiro. Ele não tinha Ele ainda vendeu vendido. o bar e comprou Ele o veleiro. comprou o veleiro do cara do Mate Leão. Hum. O Leão veio no London Sim. e Eu lembro disso, hein? você lembra Lembro. disso? Então, o Leão veio no London, vendeu o Leoa Louca, que é o veleiro de Isso, Reinaldo, é verdade. e daí ele vendeu o bar para o Dito. É. Eu desenhei aquele totemzinho do London Bar. Ai, aquele é muito visual. legal. É Eu meu- lembro aquele fog, as madrugadas, É, o tempo, muito legal, anos né? 90, que É. delícia. Bacana. Então é isso aí. O Nelson tomando água, hein? Que legal. Aí Ah! é a minha paixão. Minha paixão é a picolina. é a Essa picolina. cachorrinha, É, a picolina. ela era da vizinha lá de uma das chácaras que eu morei. O cachorro do meu vizinho trouxe ela lá, ele andava com essa cachorrinha e veio grávida. O pessoal fala que o Pipoca É o trouxe. Pipoca, né? Você Eu desenhou lembro o do Pipoca. Pipoca. Você desenhou o Pipoca com o Astor. Com o Astor. O cachorro dos Jetson, é. Dos Jetsons. E o Pipoca trouxe ela, deve ter falado, vem aqui na minha Vem pra humana cá, aqui, que né? aqui- É, e ela estava grávida de 5 cachorrinhos, Olha, consegui que dar colina. os 5 e fiquei com ela. Depois ela teve ela foi mordida, tudo. Eu acabei mudando de cidade É. Sim. para não ficar perto do cachorro acompanhei que morreu dela. isso aí. Quase morreu. Tá lá, Tadinha. firme e forte. Legal. Eu vejo as fotos que você Ai. manda lá dela. Ah, ela é um amor. Olha lá. Aí, ó, Ai, a que garota linda! estilosa, hein? Desde pequenininha. Super Minha estilosa. tia Nídia que me arrumava. Parece uma boneca. Muito legal. Legal. Olha Aí isso. também. Bonequinha. Brincando de boneca. Esse Aí cara, a gente começa esse já. cara, eu chamava ele de monstrinho, porque ele é um monstro sagrado, era, né? Sim. Ele foi a credencial de imprensa número 1 do Palácio do Planalto, que é o Gervásio Batista. Aliás, há uma controvérsia, porque o Orlando Brito, que era o fotógrafo da Veja, Ah, que também faleceu, Sim. o Orlando um dia falou assim, eu sou a credencial número 1 tal. Eu falei, não, credencial número 1 é o Gervásio. Aí eu não lembro se era, acho que foi o foi Giancarlo emitida Bola. pelo Catetinho ainda, então. No Catetinho. Ele, vou contar a história do Gervásio. O Gervásio, ele, primeira pessoa que conheceu ele do ramo, ele morava no interior da Bahia. Foi Samuel Weiner. Samuel Weiner. Samuel Weiner, ele ajudou o Samuel Weiner a montar num burrico. Por quê? Porque Samuel Weiner era muito baixinho e ele levantou o Samuel Weiner e tal, então já... Aí, depois, ele conheceu o doutor Adolfo Bloch. E o doutor Adolfo, ele tinha acho que 15 anos, Gervásio, 13. Naquela época não tinha trabalho infantil. Aí o Adolfo Bloch gostou dele e falou, vou mandar buscar você aqui, para você ir para o Rio de Janeiro. Porque ele fotografou o Adolfo Bloch lá. E passou um tempo, o Adolfo Bloch mandou realmente buscar e ele foi trabalhar... primeiro ele trabalhou no Cruzeiro, né? Depois Sim. ele foi para Manchete. E ele fez os concursos de Miss, ele fez Guerra da Coreia, Vietnã, o cara é um fera. E ele foi para Brasília, então, do Rio para Brasília, na época do Catetinho, ficava lá naquelas músicas de Lermando, com o JK, ele participou de tudo gostava, aquilo lá. Seresteiros. As serestas e tal, né? Então, essa moça é filha dele, tá? Ah, Aqui foi tá. uma exposição que teve no Supremo Tribunal Federal, que a ministra Ellen encabeçou sobre ele.
mas ele, aquela foto famosa do JK com a cartola, que teve nos cartõezinhos de telefone, famosíssima. Essa foto é dele, e daí tudo ele falava assim, quero minha parte em dinheiro, eu não quero loas, eu quero que me paguem, eu quero que me paguem. Ele morreu, ninguém pagou. Olha. Né? E ele, assim, um cara super respeitado, o Supremo me mandou para o Rio de Janeiro com ele, no programa da Leda Nagli. Eu era meio que babá dele, babá numas, que ele não precisava, né? Mas, como eu respeitava muito ele, eu era apaixonada assim, pelas coisas dele, então a ministra falou, não, você vai com ele para o Rio de Janeiro. Beleza. Maravilha. E tem 1000 histórias dele. Agora, pode rodar, Rex, aí. Aqui, esse hoje é o chefão da imprensa do Senado. Na época, ele trabalhava comigo no Supremo. Isso aí é a nossa sala da comunicação do Supremo Tribunal Federal. Certo. Sempre com o sorriso lindo, né? Vamos em E o frente. cabelo falso. Cabelo falso. Adoro um cabelo falso. Vamos lá. Aqui a ministra Ellen. Ellen. Né? Esse moço era o Emerson era o chefe de segurança dela. O pessoal falava que eu era parecida com ela. Sim. Quando ela começou a clarear o cabelo, eu também comecei. Aí tudo lá. E a gente passava no tapete vermelho para ir para nosso prédio, entre o estacionamento ou entre qualquer lugar do Supremo, para ir para a presidência, que é onde a gente trabalhava. Tem um tapete vermelho, tem um túnel com tapete vermelho. Todo dia andava no tapete vermelho, não é pouca porcaria. E aí muitas pessoas diziam que confundia. Quando eu estava andando, achava que era a ministra chegando. Ok. Muito parecida mesmo. Aí, Al Barbosa, maravilhoso. Meu ídolo. Eu brincava, eu falei, nossa, eu queria até ser governanta na sua casa. Qualquer coisa que tiver lá, eu faço, só para ficar lá do lado do senhor, lá aprendendo, porque ele, nossa, o que ele fez com o voto do mensalão, que eram 11.000 páginas, e ele transformou em 500 páginas. Uau. Só que assim, pensa, ele já sabia que a turma esses advogados de corrupto, eles pegam qualquer pelo em ovo. Sim. Então, não basta você transformar 11.000, que era o relatório do Antônio Fernando de Souza, que foi um PGR excepcional, maravilhoso, né? Nossa, hoje a gente vê o que acontece aí, né? Então, ele não só ele reduziu, ele pegou poder de síntese magnífico, né? E assim, não apenas a síntese, mas assim, pensando como que os corruptos iam tentar burlar aquilo lá, né? Então, nossa, aplaudo, amo de paixão esse homem. Também sou fã. Aí era minha sala lá, meu cantinho lá. Ali atrás é a ponte, né? E é com estilo pro trabalho, viu? Aí, ó, Aí a famigerada ainda bem que tênis. você não foi armada para ir, né? Eu estava sem batom. Estava sem batom, pode ver. Estava desarmada, viu, gente? Ela não anda armada. Essa é a famigerada a Temis, né? Que foi assassinada, sei lá o que ela foi com batom, né? Borrada. É uma arma. É uma arma. Poderosíssima, Nossa, né? Mortal. Verdade. O Gervásio, falando em Gervásio, o Gervásio, uma vez, viu uma pomba na cabeça da Temis e ele fotografou. Olha. E eu mandei para a Veja, e a Veja publicou. Ele nem sabia que eu mandei. Aí, ó, falar uma besteira, né? Porque tudo bem, tinha umas legendas bonitas que a Veja colocou e tal, mas entre nós a gente falava, a pomba está cagando na cabeça da justiça, né? Porque... Literalmente. Literalmente. Tá bem cagada, meu. Hoje em dia acho que tem uma ninhada de pombo. Tem uma. Como diz o mineiro. Aí era o nosso chefe da Fundação Padre Anchieta, o jornalista Paulo Marcum. Charmoso, né? E foi um ótimo tempo lá com ele. Nossa, foi um período glorioso. Você esteve na cultura também? A TV, a Padre Anchieta, ela é a gestora por contrato da TV Justiça. Eu fui editora da TV Justiça. Eu fui editora da TV Justiça
e tinha algumas notas lá que a gente fazia que iam para Voz do Brasil também. Sim. Muita coisa minha Tá. foi para Voz do Brasil. Entendi. Pois é. Depois você poderia contar para nós como foi a sua passagem pelo o STF, por favor. Sim. Eu estou curiosa, Então, porque hoje é uma vergonha, né? Então, hoje é uma vergonha, mas na minha época, já podemos até... Conta pra nós. Então, na minha época, era... primeiro que a TV, a Fundação Padre Anchieta, que é a gestora da TV Justiça, na época do Paulo Marcum, ele é muito isento, ele é um cara muito isento. Então, você não tinha aquela preocupação de, isso aqui está alinhado ou não está alinhado. Não. Tinha que ser verdade. E tinha que ser, de preferência... A gente não colocava quase nada de primeira instância. No mínimo, o que eu buscava? Decisões de colegiado, no mínimo, né? Tribunais estaduais, ou o foco nosso, que era tribunais superiores, né? Tribunais superiores, efeitos vinculantes, né? Súmula. Por quê? Sim. Porque o ministro Jobim, qual foi a ideia do ministro Jobim com essa televisão? Era que o juiz que está lá no Rio Grande do Sul, lá em Bento Gonçalves, e o que está lá no Pará, eles falassem a mesma língua. Tivesse um alinhamento. Um alinhamento, de ideia. Exatamente. Não só de palavreado, que ele também cuidou disso, mas na própria jurisprudência, um alinhamento na jurisprudência, que não tinha cabimento, né? Um lá fala isso, o outro fala aquilo. Então, a ideia da TV era unificar esse entendimento dos posicionamentos do judiciário, né? Ampliar o acesso do jurisdicionado, mas não só ampliar, dar essa coesão, né? Sim. Aí, isso aí, se não me engano, foi na posse do ministro Ricardo Lewandowski. Tá? Passou mal agora. O José Agripino Maia, né? A Odete Rocha, ela tinha alguns programas, acho que ela tinha 2 programas, ela é jornalista e é atriz. E ela, então, fazia assim, uns programas para simplificar a linguagem, e ela se fantasiava. Então, por exemplo, uma ação saneadora, ela ia explicar o que era uma ação saneadora. Então, ela pegava um espanador, um coisinha, um avental, aí ela começava assim, ação saneadora, né? E agora ela se aposentou, ela mora no Rio, mas ela vai voltar para Brasília. Ela me ligou há poucos dias para mandar o negócio lá que ela estava fazendo, de salmos e tal, e ela falou, Nídia, me deu a louca e eu vou voltar para Brasília, meu irmão está lá. E eu falei, olha, nem sei a razão que te deu a louca, mas eu acho que está faltando em Brasília hoje alguém com o seu perfil, porque você é uma jornalista... e ela é advogada também, então ela entende muito de direito, né, porque é advogada. E ela é de direita, ela é cristã. Então, não que seja necessário a pessoa ser de direito ou ser cristã, mas eu acho que está faltando isso lá. Falei para ela, está faltando. Outros perfis têm bastante, né? E está faltando. Então, eu nem sei o que te motivou, mas eu acho que está faltando gente como você. E ela me mandou uma mensagem linda, falando que eu captei o que ela sentiu. Ela também não sabe por quê, mas ela está indo para lá. Ministro Marco Aurélio Mello. Ministro Marco Aurélio, eu gosto muito dele, tá? Eu acho que ele é um que ele tem se mostrado horrorizado. Sim. É o primeiro, aliás, que se mostrou horrorizado com tudo que está acontecendo lá. E quando ele se manifesta, ele sempre se manifesta falando da lei, como que é a lei. Não é a opinião dele, é a lei. É um grande parecerista também, né? Então, sabe do que está falando. Eu cheguei loira lá, depois cortei o cabelo bem curtinho. Bem curtinho? Depois emendei e fiquei loira. E esse é o jornalista, Bruno Romeu. Legal. E o que você tem a dizer aí dos últimos noticiários, né? Agora Alexandre de Moraes quer ser nutricionista, né?
Olha, esse... É pra rir, né? Não, esse... Não dá nem para falar, porque ele se mete em tudo, ele sabe tudo. Sim. Né? Primeiro ele era só xerife, agora ele é tudo um pouco. Né? E entendimento das leis acabou. Ele rasga a Constituição. Não Sempre existe, ele está não rasgando a existe. Constituição. O que mais me espanta não é ele. O que mais me espanta é ninguém fazer nada. Nada. Exatamente. É isso esse que é o pior, viu? Porque a Constituição está escrita. Então, como assim? Acabam se tornando farinha do mesmo saco, né? Não dá para entender como que as pessoas deixam, sabendo como é o que diz a lei, sabendo o que diz a lei e ninguém se mover para falar nada. Como, por exemplo, né, na nossa área aqui de comunicação, o que aconteceu com o jornalista do Pará. Aliás, eu passei exatamente por isso. O Nelson Homem de Mello, Sim. ele é diretor da RAC, da Rede Anhanguera, de Campinas. E eu fui diretora de comunicação do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, sede em Campinas. Quando eu cheguei lá, o tribunal estava passando por uma crise. Por quê? Porque uma desembargadora de Catanduva ia com os processos. O motorista dos tribunais, ele é guarda-costas e motorista e tal, né? E ela ia com processos para Catanduva, final de semana, passou no colégio do neto e deu uma carona na chegada para Catanduva. Deu uma carona. E eu não sei, alguém denunciou, tal. Bom, o jornal começou a perseguir o tribunal por causa dessa desembargadora. Quando eu cheguei, estava acontecendo isso. Todo dia o Correio Popular, tribunal. E eu tinha vindo de Brasília e tinha dados, por exemplo, o Tribunal Regional do Trabalho era o tribunal mais produtivo do país, porque o ministro Jobim tinha desenvolvido uma técnica, uma pessoa, um fera lá de estatística, o Rondon, ele desenvolveu o índice de produtividade por juiz. E o mais produtivo do Brasil era aquele tribunal. E aí eu fui, depois de 7 anos sem falar com o Nelson, fui lá no jornal. Ô, Nelson, vocês estão perseguindo... O desembargador já falou com a desembargadora, o desembargador-presidente já falou, já deu uma dura nela, já está tudo resolvido, e vocês estão batendo, vocês estão incumpridando essa história. Né? Você tem coisas ótimas para falar desse tribunal. É a mesma cidade, sede do teu jornal. A sua cidade abriga o tribunal mais produtivo do Brasil. E vocês estão falando ainda dessa história aí. Foi passado já, comunicado, olha, tomem cuidado, papapá. Então, não chega. E, quando eu saí, o Nelson fez uma página dupla, falando só bem do tribunal, que é as coisas bacanas. E você vê o que aconteceu. Flávio Dino, então aconteceu a mesma coisa, o fato foi igual. Agora, qual que foi a reação? O Careca vai lá e manda ferrar todo mundo, manda fazer busca e apreensão na casa do jornalista. E o direito de expressão, né? Exatamente. Tá? É um direito garantido por lei, né? Na Carta Maior, todo mundo sabe. Todo mundo sabe, até quem não é do ramo, todo mundo sabe que a liberdade de expressão é garantida por lei e permitiram fazer aquilo com os jornalistas. Ô, Nídia, mas a imprensa tem medo ou o Pix cai direitinho todo mês? Eu chamo de mídia da mesada. Eu chamo de bolsa, mídia da mesada. É bolsa. Então, não teve a grana dos Estados Unidos e tal? Sim. É a mídia da mesada, entendeu? Vorcaro, pode reparar, logo que estourou, estava todo mundo, uau! Depois começaram a justificar, começar o cara de bonitão. Então, eles ficam Como assim? procurando coisas para... Bacana, alguma coisa boa para falar. Isso, o cara é bacana, ele Cara, é muito legal. nossa. É intriga. E só põe a foto dele bonito. Você pega alguém honesto, tal, eles pegam uma foto do cara caolho, né, para ferrar. Sim. E o Vorcaro, que deu nos 2 primeiros dias, de repente começou todo mundo a afinar. E aquela Juliana, né, que tem
que tem o Instagram, tem o Facebook dela, a Juliana falou que chegaram a oferecer para o pessoal aliviar 250 paus. Teve uns que foi 100 mil, Nossa. outros, e alguns 100, outros 150, e chegou a 250 mil. E ela falou, olha, eu estou falando isso porque para mim ofereceram. Eu não aceitei, mas teve gente que começou a aliviar. Então, é a mídia da mesada. É a mídia da mesada. Infelizmente. É triste, né? É triste Nossa, porque legal. aí você vê uma imprensa que podia ser uma imprensa... O terceiro poder realmente... Terceiro poder, de fato, né? Não, é porque né, é como você falou sobre a justiça. A justiça tem que ser a lei, mais nada. Claro, mais nada, não é Entende? interpretação. Então, inventam um monte de coisa, não, porque tem isso, tem aquilo. A defesa da democracia. É. Coitada, aviltada. Coitada. Então, quer dizer, realmente nós estamos numa época meio esquisita, né? Esquisita. Mas mesmo quando eles falam, né? Não, e tudo é pela defesa da democracia. Que cara de pau desses eleitos aceitarem esse argumento. Isso que me espanta. É. Agora, por quê? Porque é tudo rabo preso. Você vê, você pega o Hugo Mota, daí é o pai do Hugo Mota, é do não sei quem, aí tem um cunhado, tem sempre o primo bastardo do meu bisavô, né? É por aí. E é muita chantagem. Muita, né? Muita com chantagem. certeza. Muita Com chantagem. É certeza. ele, é o Alcolumbre. Sim. toda- O Vorcaro falar, eu vou falar, e dá porrada e mostra sangue. E nunca O que fala. Mas é recado. É só recado. É recado, ele está mandando recado, ó, vai ter sangue. Sim. Né? Tô aqui, fulano que não me tira daqui, tipo, fulano, se liga. Daqui a pouco ele vai amanhecer também com sono. Mas de novo. esperar É o o eterno, né? Não dá para esperar muita coisa. Você viu a última, né, do Magnânimo aí, dizer que o Brasil ainda será muito respeitado pelo crime organizado que tem, né? O crime aqui é perfeito, cara. Nós seremos primeiro mundo no crime. O presidente? Ele falou essa por causa besteira. da lei nova aí. Ele falou, acabou. Ato falho? Não é ato falho. não é ato falho. Isso aí é expressão de um sonho dele, né? De transformar o país num... A terra dele, né? Só pode ser. Depois que começaram a soltar todo mundo, Nossa, não, Tudo. acabou a prisão. Acabou a prisão, condenação após condenação em segunda instância, ali já demonstrou. E o arquiteto disso aí, Gilmar Mendes. Gilmar Mendes. Né? Então, ali já... Que O CEP estava errado. O CEP estava errado. não. Então, é inocente. Ali é coisa, essas tecnicidades, né? Não importa o mérito, sendo que nas cortes superiores, a partir já do terceiro, já não é mais, não se julga mais o mérito, né? Exato. Então, assim, a gente sabe que o cara é culpado. Agora, qual é o pelo em ovo que nós vamos pegar? Pois é. Existe alguma esperança, Nídia? Minha Eu? opinião pessoal? É. Não. Não, sabe por quê? Primeiro, falava-se que ia até 2023. Só que com as nomeações, já aumentou. Daí foi para 2026. Só que ele vai nomear mais gente. Vamos dizer que o Toffoli saia. É. Quem que vai nomear? É o É da presidente. turma. Então, ele vai nomear quem? Ele nomeou o advogado do Zé, agora ele vai nomear quem? O advogado de... Sei lá. O advogado do advogado, alguma coisa assim, né? Fernandinho Então, Beiramar. Mas bom você nome. sabe, eu vou falar uma coisa bem absurda aqui. Eu preferia votar no Marcola do que votar neles, porque o Marcola eu sei que ele é o bandido, que ele fala, vou mandar matar, vou traficar, não sei, eu preferia o Marcola do que esses aí. Só prometem, Né? né? E não cumprem. Não, e assim, eles fazem a mesma coisa. Você vê, um sicário, né? Então, a gente sabe, eles têm matador também, igualzinho ao outro. Claro. Eles têm matador, eles têm tudo. Aliás, o que aconteceu? A minha visão do PT exatamente é essa. E não estou falando de preconceito, porque eu já trabalhei com 3 pessoas do PT. Eu trabalhei com um prefeito, excelente prefeito, Augusto Pereira, fez a reforma de Santo Antônio do Pinhal, trabalharia de novo.
Mesmo ele sendo do PT, se ele for do partido do Gasparzinho, eu trabalharia com ele. Tá? Trabalhei com o ex-prefeito de Catanduva, fiz uma campanha para ele. E quem mais que eu trabalhei? Eu tenho 3... e a Vera Saba, vice-prefeita de Taubaté, e foi vereadora. Pessoas honestas, pessoas que estão voltadas para o bem comum. Então, eu não tenho preconceito contra o PT, não tenho preconceito. Agora, PT no governo federal, eles não podem ter chave do cofre, porque eles tendo chave do cofre, eles vão levar mesmo e eles acham que ele está tudo certo. Faz DOC todo dia, né? Olha, é DOC, é cartão corporativo. Meu Deus O cartão do céu. corporativo, eu já vi gente com cartão corporativo pagando massagem, pagando passagem de avião para assistir show de Ivete Sangalo com Sim. um cartão do Fome Zero. Nossa. Eu já vi isso, ninguém me contou, tá? Porque Então, você esteve por lá. Né? Você pode dizer com autoridade, né? então É triste de ver assim, nosso país assim. não acho que... eu não vejo saída. Eu não vejo saída. É difícil, porque por mais Exatamente. que se Cheio de queira preconceito. arrumar isso, é muito difícil. Eu vejo pelo pessoal do próprio Novo, né, que eu estou sempre conversando, estou lá junto, mas acontece o seguinte, primeiro é um partido muito pequeno, então, tudo bem, vai aumentar. Esse ano, com certeza, deve aumentar muito, assim como aumentou em 26, não, agora é de agora, em 24. 24. Aumentou A 1.000 e tantos por cento. Aham. Mas acontece o seguinte, ainda vai ser muito pequeno, então Sim. você não tem condição Isso. de De ajeitar mudar. as coisas, de mudar. Porque o Novo, por exemplo, ele é a favor. Começa daí. Ele é a favor do voto individual. Porque Sim. você não precisa ter partido. Sim. Ele é a favor disso. Eu também Imagina, acho que né? seria um bom jeito. Entende? Mas não vai passar nunca. Mas não vai Nunca. passar nunca. Não vai Porque os passar donos nunca. de partido é que são o grande veneno desse porque são Brasil. donos mesmo. isso. São donos. Mas é isso, Cada partido. exatamente. Ó, você vê o isso. boy lá da minha cidade. O boy nunca mais vai botar a cara a tapa. Ele não precisa, porque ele é dono de partido. Então, ele não vai se colocar para julgamento se ele vai ser votado ou não. Ele pegou um partido e acabou. E só entra quem ele quiser. Reza na cartilha, né? Rezar na cartilha. Eu trabalhei, antes de eu me aposentar, eu consegui, graças a Deus, me aposentar em Mogi, que eu queria voltar para lá. Saí em 79 e consegui meu último trabalho antes de me aposentar, foi lá. Trabalhei com um cara que eu nunca tinha visto na minha vida, mandei meu currículo e ele falou, olha, eu não tenho vaga, mas quando eu tiver, eu vou te chamar. 2 anos depois ele me chamou e eu mandei pelo inbox do Facebook. Quem é? Juliano Abi, filho do Junge, que foi prefeito, foi deputado. O Juliano é um cara corretíssimo, é um cara... ele é o primeiro a chegar, o último a sair. Eu falava, nossa, o povo deve achar até que a gente é amante, porque a gente sai todo dia 9 horas da noite, fecha a prefeitura. Ele foi vice-prefeito lá. Pergunta se ele teve lugar em partido. Ele seria eleito prefeito, ele foi vice, e todo mundo sabia que ele era um cara pé de boi para trabalhar, né? Não teve lugar, não conseguiu. Mas não Legenda. Pessoas boas não têm, consegue, né? Não consegue legenda. Eles querem Não erva consegue. naninha, né? E por isso que eu estava dizendo, aí o Novo, a ideia do Novo é que não tivesse precisa de- chefe. Isso, aí Entende? sim. Então, o Seria. partido, tanto o seguinte, que o primeiro presidente do Novo, que foi quem criou o Novo e tal, foi expulso, porque ele saiu da linha, entendeu? Sem problema. Então, ele foi expulso. Então, mas é muito difícil, cara, é muito difícil. Agora, você vê, o que eles, nesse ano, né? A Adriana Ventura tem feito um monte de coisas lá. A questão dos presos que nós estamos falando, né? O negócio da saidinha, de acabar com a saidinha. Foi ela que fez. Mas olha, Nil, Nídia, a conversa está muito boa, mas, infelizmente... Tocou o despertador aí. Ó. O pior é que, Falou olha, gente, Olha lá. tá sem
tá sem volume, mas está chamando mesmo assim. O meu também é assim. Não, Ela e despertador. o problema é o seguinte, que nós temos um tempo de programa e esse tempo já Chegou está ao fim. chegando ao fim. tão Então, gostoso. mas olha, eu quero que você possa vir. Olha, faz tempo que eu estou convidando a Anitta. Faz entendeu? mesmo. Antes de começar, você falou, nós vamos ter, Vamos ter É um isso. programa. nós vamos Então, ter e você já é nossa convidada. E isso aí já faz 3 anos, para falar a então, verdade. então é isso, Então, tudo isso. você vê. Aí nós vamos querer que ela venha mais vezes, né, Nildo? Sim, sem dúvida. Venho sim, Olha, prazer Nildo, estar com você. essa é a ideia nossa, é de unir as pessoas do bem, as pessoas que têm cabeça também, porque para falar besteira tem um monte também. Sim. Não, e também eu acho assim, a pessoa tem que ter coragem de falar também. É isso. Hoje no Brasil a gente tem que saber que o que a gente está falando aqui pode ter um maluco careca Sim. que fale assim, vai lá em São José, vai pegar aquela turma lá, vai pegar aquela bocuda com aqueles Aqueles doidos. Não, é incrível, né? Agora, se eu falo assim, nossa, você está de TPM, pronto, eu corro o risco de ser preso não, pelo que aprovaram, hein? Gente, ridículo. que é isso? Que vergonha. Vai proteger as mulheres Não, como? que vergonha, Né? que vergonha. Eu, como mulher, tenho vergonha disso. Duas. Assim como eu tenho vergonha daquelas que fazem tudo e mais um pouco, e daí o cara é o estuprador. Sabe? Sim. A mulher que realmente sofre violência, que ela só é prejudicada pelas essas falsárias aí, né? Sim. Então, a mesma coisa está acontecendo com a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, você não pode mais falar nada, por quê? Porque vai ter alguém Que vai se se incomodar. ofender com a verdade. Tipo, a Erika Hilton é homem, ela é um homem travesti, que hoje tem a nomenclatura, mulher trans, mas é questão de nomenclatura. Entre os gays, eles ainda falam travesti. É isso. Né? Mas, enfim, verdade está Está penalizada. penalizada. Enfim, Foi-se. voltaremos na outra semana. Fiquem com Falou, Deus. pessoal, gente. Até o próximo Obrigadão, programa. Lídia. Obrigada. Gratidão, Nídia. Obrigada. Prazer pelo estar com convite. você. Obrigada. Dreamcast Valley.